fala é o Ricardo Souza, aqui é o canal Agitação Socialista, canal de debates políticos a serviço das lutas sociais do povo. E hoje o assunto é a reforma administrativa, que muito tem a ver não apenas com o servidor e com a servidora pública, mas a garantia de funções sociais de Estado, de direitos sociais por um conjunto da população, a educação pública, a saúde pública, a assistência social, previdência, habitação, transporte, uma série de direitos sociais. Então clica no joinha, se inscreve no canal, manda o vídeo para os amigos, para os colegas, para os familiares, que é um tema sério sobre a garantia dos direitos sociais no nosso país. Então, eu que não sou servidor, não sou servidora pública, o que a reforma administrativa tem a ver comigo? Tem tudo a ver porque essa reforma, além de tratar de condições, de relações de trabalho do servidor e da servidora pública, de supostos privilégios, ela trata da garantia ou não de políticas sociais, de funções sociais de Estado, serviços públicos e gratuitos como educação, saúde, moradia, assistência social. E essa PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, um projeto que altera a Constituição Federal do nosso país, serve a mesma lógica de retirada de direitos, da PEC do teto, da reforma trabalhista e das reformas da Previdência que houveram nos últimos anos. É um projeto que altera a estrutura do serviço público e a estrutura dos servidores, as condições dos servidores e servidoras públicos, Então a PEC 32, é a única, mas é a mais comentada, ela autoriza, ela altera o princípio da administração pública e trata do princípio da subsidiariedade, ou seja, a União se desresponsabiliza de prestar serviços públicos à população. A prioridade da prestação de serviço passa a ser da iniciativa privada, ou seja, se não houver interesse da iniciativa privada, aí que a União entra para prestar os serviços públicos. É um modelo importado do Chile, em que, assim como a cloroquina tem sido se provado um remédio pouco eficaz no enfrentamento à pandemia, o projeto neoliberal não tem se mostrado eficaz no desenvolvimento nacional, não tem se mostrado eficaz para combater a desigualdade social, para combater o desemprego. E o quadro aqui atrás, uma das manifestações do Chile, mostra a revolta da população com um sistema em que tudo é privado, não há garantia de educação pública, de saúde pública, e houve uma ampla revolta popular nos últimos 2 anos, e o país passa agora por um plebiscito constituinte para reverter essa medida que o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem trazer no Brasil, e essa PEC é um primeiro passo rumo a transformar o que o Chile se transformou durante a ditadura do Pinochet, e se manteve aí até poucos tempo atrás esse formato, E essa proposta, ela altera a estrutura dos concursos públicos e ingressos servidores, em que a maioria deles não terão estabilidade após os 3 anos do estágio probatório. Vai se manter a estabilidade dos policiais, dos juízes, dos promotores, das altas cúpulas do serviço público, e não vai ter alteração de salário para estes, Porém, para os demais servidores da educação, da saúde, da assistência social, do saneamento urbano, estes terão, além de não terem estabilidade, vão ter redução de salário, vão ter redução de seus planos de carreira. E engana-se, quem crê que esses servidores são privilegiados, recebem altos salários, Muito pelo contrário, a maioria dos servidores públicos no Brasil, somando município, estado e união, 60% são municipais, ao longo dos mais de 5 mil municípios do nosso país, e mais da metade deles recebe menos do que 4 salários mínimos, ou seja, menos de 13.500 a 4.000 reais no nosso país, ou seja, estão longe aí dos altos salários que nós vemos em alguns órgãos, que são minoria no nosso país, salário de 15, 20 mil reais, e a maioria dos servidores, que vão ser prejudicados pela reforma, são aqueles que atendem diretamente a população brasileira, que estão na linha de frente, inclusive na pandemia, A própria questão do SUS e da vacinação é um exemplo de como esses servidores estão atendendo uma função social de Estado essencial, e retirar direitos desses, diminuir o número de servidores, diminuir o efetivo de trabalhadores, vai ter gravíssimas consequências no nosso país. E a PEC também autoriza os governantes a nomearem mais cargos
comissionados, mais CCs, né, para funções de servidores de carreira, inclusive podendo chefiar servidores de carreira, ou seja, quando houver uma troca de governo, vai haver uma maior tendência de trocar equipes inteiras de vários órgãos, de vários serviços, e isso vai trazer uma série de retrocessos na ideia de uma política de Estado, que continue independente de uma eventual troca de governo. E, dentro desse quadro, também autoriza o presidente, né, a fundir e extinguir órgãos da administração pública desde que haja redução de despesa, ou seja, o governante não gosta de determinado órgão, pode extinguir, ou tem vários órgãos, por exemplo, institutos e universidades federais no interior dos estados, eles podem fundir, extinguir com gravíssimas consequências, não apenas para os servidores, mas para a população usuária. E também tem outros projetos, outras emendas constitucionais que estão tramitando, né? Eu destaco aqui o Plano Mais Brasil do Paulo Guedes e do Bolsonaro, né? Que tem a proposta do Pacto Federativo, e a PEC emergencial. O Pacto Federativo desregulamenta o orçamento, desindexa o orçamento, retira os percentuais mínimos para educação, para saúde, né? Dando liberdade para o governo gastar o que bem entendeu, ou seja, novamente eles rompendo aí com uma relação republicana, né, do serviço público e com as funções sociais, né? Aí de modo que o governo tem feito uma chantagem para vincular esta PEC com o pagamento do auxílio emergencial, que é chamada PEC emergencial, que prevê redução do salário do servidor, congelamento de concurso e desindexação do orçamento da União, ou seja, o governo gasta como quiser, não tirando dos verdadeiros privilegiados, que são os bancos, as empreiteiras, e tirando dos servidores que recebem salários mais baixos, servidores da educação, da saúde, do saneamento básico, para pagar o auxílio emergencial, que é uma demanda urgente e necessária, mas não adianta tirar dos servidores que estão trabalhando na linha de frente, que estão concretizando os direitos sociais da população, para pagar esse valor sem tirar de quem realmente tem dinheiro nesse país, que são os bancos, são o sistema financeiro que tiveram lucros bilionários durante a pandemia. É necessário sim uma reforma tributária que taxe o lucro, que taxe dividendo, que taxe grandes fortunas, que taxe heranças, que taxe os juros dos bancos, remessas para o exterior, ou seja, tirar dinheiro de quem tem, não de quem não tem, para atender a renda básica emergencial para a população, que vai ser uma demanda temporária, ou seja, não pode ter uma alteração permanente no orçamento da União e na organização dos serviços públicos no nosso país, ou seja, essa PEC ela vai ser destrutiva para todos, não apenas para a servidora, para o servidor público, mas para o conjunto da população. Essa PEC passando, né, esse conjunto de PECs passando, vai ser a autorização da privatização de todo e qualquer serviço público no nosso país, do aparelhamento dos órgãos públicos, né, de uma administração pública não comprometida com os direitos sociais da população. Por isso não é uma luta corporativa do servidor, da servidora, embora seja legítima, uma luta de todos pela garantia das funções sociais de Estado e a necessidade de derrotar o projeto neoliberal que se mostrou errado no Chile, se mostrou errado na Europa. Vários serviços estão sendo reestatizados em vários países, né? E nós não vamos agora no Brasil, em pleno 2021, em plena pandemia, impor um retrocesso deste nível para a população, um retrocesso desse nível para a classe trabalhadora brasileira. O que nós precisamos é de mais serviço público, não menos serviço público. A vacina, quem está trabalhando no Butantan, quem está trabalhando no estudo de pesquisa é um servidor público. No posto de saúde, quem está aplicando a vacina é um servidor, é uma servidora pública. Então vamos todos à luta pela garantia dos serviços públicos no nosso país e fora Bolsonaro.